Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Mais palmas bem forte para louvar o santo nome de Jesus. Igreja, nós estamos preparando para a primeira Santa Ceia do ano, domingo agora, dia 10, mas estamos também numa fase agora que é como que conquista as almas, vê a semente germinar, como que leva vidas a Cristo no fundamento dos degraus da fé, que é a etapa que está sendo ministrada mais profundamente. Então o texto que está sendo lido, que vai até domingo, a mensagem, cada etapa falamos um ou dois degraus. Vamos então ler nesta passagem então, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 4, vamos ler mais uma vez a passagem, para você ter sempre a visão que a fé ela tem que ser aperfeiçoada, prosseguir a maturidade, os degraus de fé. Então veja bem, capítulo 1, verso 4. Em todas essas grandíssimas e preciosas promessas, nós então tenhamos isso no coração, porque isso nos leva a participar da natureza de Deus, havendo já tirado a corrupção de nós, as concupiscências ou os desejos anormais deste mundo. E vós então também, pondo nisso mesmo todo o vosso cuidado ou diligência, e acrescentais sobre a fé inicial a bondade, porque a bondade vai produzir mais conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vai te levar a ficar temperante, e todo que vai ficando temperante torna então longânimo, cheio de paciência, e a paciência desenvolve a piedade, que é estar no lugar das pessoas, e a piedade produz mais ainda amor fraternal, a qual leva a natureza de Deus, que é o amor ágape. Então lemos aqui na Bíblia Monfate e a Jerusalém. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, estão recapitulando, todos nós aceitamos Jesus, é a base da fé. Uns por necessidade, outros por convite ou por querer uma bênção. Então a fundamentação da vida cristã é a fé em Cristo. Só que a fé não é só crer em milagre, ter bênção ou orar para ter vitória ou alguém orar. Basicamente, fundamentalmente, devemos ter a nossa vida cristã fundamentada em Cristo. Então é a fidelidade em Cristo. Então ter a fé em Cristo é o que é pregado como igreja gloriosa. É o caráter desenvolvido, a fidelidade no domínio da mente, a raça adâmica não dominar, é a identidade, a personalidade, é a palavra tornar viva, é a raça adâmica não dominar. Então tudo isso é a base da vida cristã, é o primeiro degrau, é a fé em Cristo. A fé é baseada na vida em Cristo. Então Paulo escreveu: sobre Cristo fundamente o edifício da fé, como está em Judas, sobre a fé edifica a vós mesmos e vai orando no Espírito. Então na medida que o alicerce está pronto, então o alicerce não faz de um dia para outro, então demora um tempo. Então a igreja que torna gloriosa, ela gasta tempo em fazer o alicerce, que é a base em Cristo, caráter, identidade, personalidade, a morte adâmica, orar no Espírito e o altar preparado. Então chega em certo momento que o alicerce ficou pronto, então a tendência é, sobre isto, diligentemente acrescentar a construção. Então a primeira etapa da construção espiritual após a fé e manter no Espírito é o aparecimento da bondade. Então o que é a bondade? Então a bondade é a característica que vai aparecer do cristão sempre querer o melhor para as pessoas. E a bondade é caracterizada na virtude. Qual que é a virtude? Virtude é levar o melhor para a pessoa. Então a pessoa que tem a bondade, ele vai confortar alguém, exortar e edificar. Os três níveis da bondade. Conforta a pessoa, está doente, enfermo, na idolatria, no pecado, não vai atacar a pessoa, vai confortá-lo,
Depois do conforto, encaminha para o caminho de Deus. E depois vem a honra, exorta e edifica. Edificar é liberar as promessas que a pessoa tem para ele ir adiante. Isso ocorre no avivamento. Então toda pessoa, ele ao crescer, ele vai desenvolver o degrau da bondade. Senão vai ficar sempre no nível da fé, que pode ser enganado por muitos. Mas toda pessoa que vai sendo edificado, a tendência é alcançar a natureza de Deus, que é o que Deus ordenou para Pedro ensinar, que compõe a igreja gloriosa. O avivamento depende dos degraus. Após a bondade, então a pessoa vai ficando tão bondoso, conforta, exorta, edifica, que ele vai tendo a palavra viva, revelada. É o Salmo 25, Deus vai revelando os segredos da aliança. A palavra, como está na carta aos Hebreus, vai sendo escrita nas tábuas do coração. Ninguém vai falar, você conhece a palavra? Alguém já te falou dessa verdade? Não, vai ficando vivo, não vai ficando só letra. A palavra vai ficando rema, espiritual. É o conhecimento de Deus aumentando. Então veja bem, o conhecimento faz parte do degrau. Quanto mais a palavra fica rema, mais ela é liberada, e não vivemos mais por sentidos, mas pela palavra. E a palavra viva não volta vazia. Deus vai velar por ela. É o terceiro nível da escada da fé, que já foi então ministrada, e estamos orando para todos nós subirmos os degraus de fé. E após então o conhecimento da palavra, que já foi então até ministrado, o conhecimento de Deus vai te levar a subir o degrau da temperança. Então a temperança, em várias bíblias que nós pesquisamos, diz: a temperança é uma qualidade que o cristão alcança, que ele torna equilibrado em tudo, no pensamento, no alimento, nos desejos naturais da vida adâmica. Ele coloca limites na sua vida, ele coloca limites para não passar além do que Deus determinou, e sabe o limite de cada etapa do corpo humano, e não ultrapassa, se torna temperante. Ele mantém tudo nas devidas proporções. A temperança. E a temperança, então, ela leva a três coisas que Deus então tem mostrado. Facilmente a pessoa abstém das coisas para o jejum, para orar. Facilmente a pessoa tem controle da fome, da sede. Ele não fica esfameado, comendo à torta direito. Ele controla, ele abstém, e ele mantém a modéstia. Ele não vai ficar gastando, ele não vai ficar falando, eu tenho agora dinheiro, vou gastar naquilo. Não, ele torna modesto, moderado, equilibrado. Mesmo que tenha riqueza e dinheiro, mas hoje em dia as pessoas ricas, elas vão para a ostentação. A pessoa sobe na política, a pessoa sobe na liderança das igrejas, já vai para as ostentação. Então é sinal que não está no degrau da fé. Esse dia mesmo eu vi um apóstolo numa revista que eu já até comentei. Então ele comprou uma Ferrari, um Porsche Carrera e um Learjet para fazer viagens pelo Brasil e mundo. Para que isto? Tanta ostentação para isso, e encheu as mãos de joia de ouro, pescoço, roupa de grife. Então veja bem, a pessoa não é moderado, e não é temperado, e ultrapassa os limites. E Jesus veio de forma moderada. Então essas coisas sim são influências malignas da carne. Então, se não alcançar esse nível da temperança, a pessoa logo cai. Por isso que a pessoa cai por amor ao dinheiro, no poder, na corrupção política. A pessoa cai quando está nas lideranças, ele vê o dinheiro, ele vê a riqueza, e de uma hora para outra ele desvia as verbas. Aqui em Uberlândia já tem igrejas dessa maneira. O ministério vai crescendo, vai entrando as verbas, e a pessoa acha que é dele, desvia, não é moderado, sinal que não está nem nesse nível de degrau de fé. E sem temperança vai ocorrer muitas coisas. A pessoa não consegue combater o pecado da luxúria, da prostituição, da lascívia, do homossexualismo, do pedestralismo e de tantos ismos que existe por aí. Porque só quando tem esta unção, está na temperança, que consegue equilibrar as pessoas.
senão não tem como evangelizar, porque a pessoa vai continuar no lesbianismo, na profano, sem modéstia, extrapola as coisas, é dominado por qualquer coisa. Se você então abrir uma passagem que está escrita pelo apóstolo Paulo em Coríntios 6, veja bem que ele alcança a temperança. Então o apóstolo Paulo declara a fidelidade, a herança em Cristo, o conhecimento da palavra, a bondade de confortar, exortar, edificar, conhecimento da palavra, e ele vai liberando coisas que Deus deu a ele e para todos nós também, a palavra tornando viva, é os degraus da fé, amadurecimento. Mas lá em Coríntios 6, 12, fala muito do outro degrau da fé. Veja bem, 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são legais ou lícitas. Na Bíblia João Ferreira está lista. Na Jerusalém está legais ou lícitas. Mas nem todas as coisas agradarão a Deus, mesmo que são lícitas, ou convém em outras traduções. Todas as coisas me são legais ou lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma das coisas, mesmo que são legais para mim, mesmo que são me oferecidas. Na Bíblia atualizada e comentada diz, mesmo que sejam coisas boas, legais, que podemos ter, aproveitar, mas elas não nos podem dominar, elas não podem nos controlar, é a temperança. Por isso que Paulo declara, não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o estômago, ou todo tipo de alimento, ou alimentos caríssimos, porque manjar, comida dos reis e de muito valor, são para o estômago, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará um tanto como o outro. Mas o corpo não é para aproveitamento sexual simplesmente. O corpo não é só para satisfação da vida íntima, ou se até prostituir, na Bíblia Monfato, senão para Deus. O corpo é para Deus, o estômago é para Deus, os desejos nossos é para Deus. Veja nessa tradução, senão para o Senhor, e o Senhor é para o nosso corpo. Veja bem, Deus fala que o Senhor é para o nosso corpo, e corpo é o nosso sangue, nossa pele, nossos órgãos, nosso cérebro, nossos desejos, nossa fome. Então veja bem que quando Deus domina o corpo de alguém, é que está esse grande sentido de anular as opressões de homossexualismo, de pederastia, de lésbica, de pedofilia, de tantas filias que estão oprimindo o ser humano e nas igrejas. Se não chegar nesse nível de fé, não tem esta unção para combater esse mal. Tanto é que o apóstolo Paulo chega na igreja aos Coríntios, e ele chega com uma notícia que chega para ele, porque ele que abriu lá em Corinto, com a sabedoria de Deus. Então relata para ele uma carta que um homem casou de novo, segundo casamento, a mulher morreu, ficou viúva e casou, mas o filho começou a ter relação com a madrasta. Isso estava ocorrendo na igreja aos Coríntios. Veja bem, as coisas escabrosas não ocorrem só hoje não, pastor roubando, pederastra, lesbiandade, isso ocorre, porque enquanto tiver raça adâmica terá. Mas na igreja aos Coríntios ocorreu o pecado sexual, chamado incesto. Até na vida do rei Davi ocorreu com um filho dele, uma filha. Mas veja bem que na igreja aos Coríntios ocorreu isso. Então, o que Paulo declara? Paulo declarou: entrego essa pessoa a Satanás, para que pelo menos seja salvo no dia do Senhor. Então ele liberou essa palavra. Veja, ele combateu o pecado sexual dessa maneira. Entrega essa pessoa para Satanás, que ele morra agora, pelo menos salvo será, mas a carne dele não vai ser voltada para o pecado, porque o corpo é para Deus. Isso que está escrito aqui. Nós não podemos ser levados por nada, dominados por nada. E ocorreu que ele lança a palavra, mas a Bíblia declara que com o tempo
aquele jovem arrepende, se converte mesmo, se volta para o Espírito de Deus, torna espiritual, e Paulo autoriza ele voltar ao seio da igreja transformado, e acabou aquela perversão, e não teve mais aquela prática, não relata mais que houve mais essa opressão de incesto, acabou. Por isso que muitos problemas sexuais acabam quando a pessoa tem a temperança. Nada o domina. Se alguma coisa te domina, você não tem como orar para um drogado, para uma lésbica, para um homossexual, para um pecado de incesto, de sexo antes do casamento, que é fornicações. Isso tem para todo lado. Fornicação corre solto nas igrejas, não tem como não esconder que é para todo lado. Mas por que isso ocorre? Porque a igreja não está no nível de fé para combater isto. E só mesmo quando subiu o degrau de fé, bondade, conhecimento de Deus, aumentando a palavra, a bondade exorta, edifica, conforta, a pessoa é levado por Deus para falar com a pessoa, é o princípio da bondade, é o próprio Deus que vai levando, como Felipe chegou perto da carruagem do eunuco da Etiópia, Deus que mandou ele lá, é a bondade, não foi propaganda, não foi ele que quis pregar. Então os níveis de fé vão aumentando, e chega nesse momento da temperança. Então esse nível de temperança é o equilíbrio que Deus vai dando à pessoa para ajudar outros, no combate ao mal, ao pecado, ao engano, e a própria pessoa não é dominado. Você pode ver, tem cristão que vai nas festas, ele come, ainda enche a bolsa de salgado, ainda leva o papagaio para o cachorrinho, a pessoa não tem controle de nada, a pessoa enche o estômago, não é dominado pelo estômago, e a Bíblia declara que é lícito, mas não convém, é lícito, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. E a palavra então declara que tudo que nós lemos sobre temperança, a pessoa consegue abster facilmente. Jesus falou, minha comida, minha água é a vontade do Pai. Os discípulos chamavam, vem alimentar. O estômago não dominava, mas a vontade do Pai. Então ele abstia das coisas, controle das coisas e modéstia. Não ficava extrapolando a riqueza para as pessoas verem e aparecer. O rico modesto é porque ele é temperante, mas a pessoa que é ostentação, ele vai sofrer, vai cair a mão do dinheiro, é fracasso, atrapalha a obra de Deus e leva à derrota. Então tem muitos tipos de pessoas que não serão alcançadas se a igreja não tiver temperança. Tem muitas pessoas que não serão alcançadas se a igreja não tiver a palavra viva de sabedoria naquele momento. Tem muitas pessoas que não serão alcançadas porque não vai ficar ouvindo ninguém, propaganda, testemunho, ele acha que é tudo combinado. Mas se Deus manda alguém lá e já libera o que Deus manda e fala tudo que a pessoa tem e já fala a verdade, muitos serão alcançados. Mas grande parte é pela necessidade, é o primeiro nível de fé. Mas só que posso ser enganado por pregação de comércio, de fingimento, de porfia, de emulação, porque tem 7 maneiras de pregar o evangelho, porque Deus mandou o trigo pôr na terra, mas o inimigo contaminou. Mas a igreja que torna gloriosa, ela vai subindo os degraus de fé, vai amadurecendo, fundamentada em Cristo. Então isso que vai levando até a natureza de Deus. Então a etapa de hoje é que venhamos subir os degraus de fé. Se nós não estamos ainda nesses níveis, mas que venhamos saber os degraus, que Deus não faz nada sem se revelar. Mas no momento que você vai sabendo, o Espírito de Deus vai encontrando guarida, vamos aperfeiçoando para ter níveis maiores de fé, porque muitas pessoas serão alcançadas na temperança, e grande parte hoje da sociedade, ela está envolvida na carnalidade, homossexualismo, pederastra, pornografias, pedofilias, sexo promíscuo, fornicações, e é o que mais está degradando as igrejas, mesmo que tem fé, mesmo que prega, mas se a igreja não chegar nesse nível de fé, esse pecado, esse mal não será destruído, não acabará, a pessoa vai sempre ter fraqueza. Mas veja que Paulo combate, ele declara, entrego essa pessoa a Satanás, para que a carne
morra o corpo, mas pelo menos a alma seja salva no dia do Senhor. Então ocorreu esse pecado na igreja aos Coríntios, mas Paulo já estava nos degraus de fé. Então veja bem, ele foi lá para dar um conselho, ele foi lá para falar com o psiquiatra, ele foi lá para combater o pecado. Não, ele já usou o nível de fé de temperança, de atacar esse tipo de problema, lançar para Satanás e falar: Satanás, está entregue, essa pessoa a ti, faz a morte dele agora. E o capeta foi atacar aquele jovem mesmo, então ele sofreu os infernos. Mas como o plano de Deus é salvar e libertar, logo aquela pessoa foi largando o mal, a mente dele largou aquele desejo exacerbado, porque a pessoa que tem desejo de incesto é a mesma pessoa que tem desejo homossexual, de gostar de criança, de fazer sexo com criança, é o mesmo nível de desejo, o incesto. E assim foi combatido, e a pessoa se libertou, e aquelas pessoas foram alcançadas. Então veja o nível que está hoje de opressão, e essas pessoas têm que ser alcançadas, e não tem outra maneira, porque a pessoa vai falar: não, nasci assim, meu desejo é esse, não, mas assim é que Deus me criou, mas é consequência da queda adâmica. Mas quando a igreja vai tornando gloriosa, ela vai alcançando os níveis de fé, porque não é para todos alcançar a natureza divina. Então a natureza divina vai sendo alcançada, mas é os degraus. Então assim que a igreja vai tornando gloriosa, mais ainda, mas a base é a fé. Mas quando começamos a falar muito dos degraus de fé, houve uma situação de ataque, de perseguição, alguns saíram, rejeitaram, combate de todo lado. Então paralisou um tempo, até alcançar mesmo um nível mais adequado de fé, que é o nível do caráter, da identidade, da personalidade. Mas já que Deus autorizou adiante, então é tempo mesmo de subir os degraus de fé, que completaremos até domingo, que é a visão do amor ágape em nós. Não quer dizer que estamos lá, mas Deus não faz nada sem nos mostrar primeiro. Então se a pessoa falar com Deus: ó Deus, eu quero isso na minha vida, eu quero mesmo subir os degraus para ter a natureza de Deus, como Pedro escreveu, e isso me pertence, eu quero que o Espírito de Deus me ajude. E consequentemente a igreja torna gloriosa, e os níveis de evangelização alcançará muitos. E os níveis de evangelização são diferentes para cada tipo de nível de pecado, sofrimento e de queda adâmica. O primeiro nível é a necessidade de doença, de opressão, sofrimento, que as pessoas sempre buscam, mas pode ser enganado por falsas pregações. Mas a igreja que torna gloriosa, cada vez ela vai alcançando mais pessoas, porque o nível vai aumentando. Então é a visão dessa etapa agora de colheita, de alma, de conquistar, de expandir o reino do céu. Então hoje vamos orar para que desenvolva em nós mesmos os princípios da temperança, em nome de Jesus. E amanhã falaremos de mais uma etapa. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, prosseguindo mais uma etapa da primeira Santa Ceia, que ocorrerá domingo agora, dia 10. Mais uma etapa, novo ano, novo mês, mais uma etapa que Deus tem falado da igreja alcançar níveis tremendos de evangelismo. Senhor, a etapa de mostrar o que é a fé completou-se. O caráter, a identidade, a personalidade, orar para a morte adâmica todo dia, orar no Espírito, ter o altar preparado para Deus. Com o tempo, nós vamos saindo dos níveis de fé inicial e prosseguindo a maturidade, para a bondade, para o conhecimento maior da palavra, alcançando temperança. A visão vai se aumentando, a visão vai se ampliando, e a igreja tornando gloriosa para ter a natureza de Deus. E uma das grandes revelações é que na igreja que torna cada vez mais com a natureza de Deus, propiciará para a volta do Senhor. É a grande revelação que está prestes a ser falada em muitos locais. A igreja alcançando a natureza celestial levará Cristo buscar a sua igreja, porque aí vai estar em harmonia a natureza do Pai com a igreja,
para as bodas do Cordeiro. Senhor, que venhamos subir os degraus de fé. Opere em mais esta noite de oração e ao longo dessa semana até domingo, que todos consagrem, orem. Senhor, a palavra é clara. Os manjar é para o ventre para os manjar, mas tudo é lícito, mas nem tudo convém, e não me deixarei dominar por coisa alguma. Sim, ó Pai, porque o corpo é de Deus, é do Senhor, e nós devemos, ó Pai, estar atento, que muitas pessoas, para ser liberta, a igreja tem que estar em temperança, para alcançar muitas vidas, e assim vai tendo avivamento em vários níveis da sociedade, a igreja vai alcançando todos. Sim, ó Pai, um avivamento histórico que está prestes a ocorrer. Aviva a tua obra, abençoa a todos nesta noite de oração, mais um dia, preparando para a Santa Ceia, que é a